Boa noite, amigos. Todos bem? A gente começa agora mais um evangelho ao vivo da Associação Espírita Fé e Caridade. E como a gente sempre reforça todo domingo, é muito bom ter vocês aqui conosco. Boa noite, Pati. Boa noite, Anthony. Boa noite, Jean, Juliana, José, Pierre, sejam todos bem-vindos por aqui. Lucas e tantos outros nomes que às vezes não aparecem aqui na tela pra gente, mas que a gente sabe que vocês estão aqui nos assistindo. Sejam bem-vindos. Eu vou colocar a nossa convidada hoje aqui na tela já para tentar. Boa noite, Juliana, Mônica, Helena, Vanessa, todos bem-vindos. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite a todos. O pessoal que estava esperando o Wilson, não é o Wilson, é a Fábio. Foi um problema de comunicação minha com o Wilson, então peço desculpas para aqueles que estavam aguardando ele, mas em breve teremos o Wilson aqui conosco no nosso Evangelho no Lar, só mudamos um pouquinho as datas. E Fábio, obrigada por aceitar em cima da hora estar aqui conosco. Aqueles que estão entrando pela primeira vez e aqueles que já nos assistem há um tempo, a gente sempre gosta de reforçar que a gente segue aqui o roteiro que Jesus nos ensinou do Evangelho no Lar. A gente começa com uma prece de abertura, que ela tem que ser feita do coração, é o único requisito para que a prece funcione, que ela seja feita do coração. A gente lê um capítulo, um item do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos alguns comentários. Esses comentários podem ser dúvidas, pode ser compartilhando alguma vivência, enfim, comentamos e fazemos a prece de encerramento. A gente sempre gosta de relembrar também que nesse momento vocês separarem uma garrafinha ou um copo de água, deixem junto de vocês, que a espiritualidade amiga utiliza disso para fluidificar e para nos ajudar nas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Hoje, o nosso tema, a gente ainda está no capítulo 5, finalizando ele é um capítulo longo mesmo. O item se chama Sacrifício da Própria Vida. Na verdade, são dois itens, o 29 e o 30. São duas perguntas. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Queria pedir para a Fábio se ela quer fazer a prece de abertura e aí depois eu faço a leitura. Agradecemos ao Pai as bênçãos deste instante, onde nossos corações serão abastecidos em consolo, mas sobretudo esclarecimento, para que possamos ir fortalecendo em nossas almas a certeza de que a vida é justa e misericordiosa, porque Deus é nosso Pai. Agradecemos a todos os corações vinculados a este instante e que possamos produzir, unidos, as luzes da paz e da harmonia. Assim seja. Obrigada, Fábio. Boa noite àqueles que estão entrando agora, bem-vindos. A gente vai fazer a leitura, então, agora do capítulo 5, item 29 e 30, que se chama Sacrifício da Própria Vida. Convido vocês a acompanhar. São duas perguntas, cada item é uma pergunta. A gente vai ler, então, a primeira, comentar a primeira, né, Fábio? Depois a gente lê a segunda. A primeira pergunta diz o seguinte: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? E aí a resposta do Espírito São Luís é a seguinte: que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação.
Essa é a primeira pergunta com a primeira resposta do Espírito São Luís, é de 1860. Essa resposta de São Luís. Fábio, o que te chamou a atenção na pergunta, ali na resposta? Então, nesse contexto, hoje eu lendo, o que me chamou foi a pergunta de Allan Kardec. Porque cada vez que a gente volta na mesma questão, depende do dia, do momento que a gente se encontra, a gente vai desdobrando esses ensinamentos de várias formas. Me chamou a atenção ali, aquele que está desgostoso da vida, né? Uma pessoa que está desgostosa da vida, que vai ter essa ideia equivocada de que eu quero me matar, o meu país precisa de mim, então eu vou lá, faço um serviço ao meu país e acabo com a minha vida, né? É um pensamento que não é saudável, que não pode ser equilibrado. Os espíritos nos falam que à medida que nós vamos nos esclarecendo acerca do que é a vida, mais valor nós damos à vida. Independente do que esteja acontecendo de forma externa, porque sempre é a partir do que está dentro de nós. Como nós ainda temos muito tumulto dentro de nós, muitas incertezas, muitos questionamentos, ainda as coisas são muito embaralhadas, a gente não valoriza a vida muitas vezes. Ou julga que não somos mais úteis, julgamos que não vamos dar conta, julgamos que é melhor acabar com tudo. Então, para que a gente possa avaliar essa questão e a seguinte, né? Qual é o mérito das nossas ações frente ao risco? A gente tem que saber o justo valor da vida. E o que é a pessoa desgostosa? Aí nós convidamos a todos vocês que possam ir lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Kardec vai tratar o tema suicídio com muita propriedade. E ele coloca assim: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certo indivíduo sem motivos plausíveis? Então, esse desgosto da vida, muitas vezes, não quer dizer sempre, é o início que vai gerar, talvez, o indivíduo cultivar a ideia de sair dessa existência pelas suas próprias mãos. Então, Kardec coloca o desgosto. E os espíritos respondem assim: esse desgosto da vida é efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. A resposta continua, mas essa resposta nos faz questionar, né? Então, esse desgosto que muitas vezes se apodera, e é de todo mundo, gente. Alguns de nós já, talvez mais atentos, logo refutamos, mas esse sentimento que vai nos envolvendo muitas vezes, de uma tristeza, de uma melancolia, decorrente de qualquer situação, mas se nós não reagirmos, vai gerando um desgosto. Não quero mais viver, a família não vale a pena, esse corpo, esse país, né? Kardec deu um exemplo que era muito comum na época. Havia muitas guerras, né? Muitas revoltas. E naquela época a pessoa era sempre convocada para defender o seu país. E muitas pessoas iam de livre e espontânea vontade. E era muito comum a gente lendo os livros espíritas, ou próprio os romances não espíritas, né? Relatando pessoas que, desgostosas da vida, iam para o campo de batalha e acabavam morrendo. Por isso que Kardec faz essa pergunta, se é válido ou não. Então, esse desgosto que faz a gente ter esse entendimento da vida equivocada, de tomar determinadas, é falta de fé. Fé não é ter uma religião. Fé é aquela certeza, saber de que Deus existe. Fé é aquela fidelidade a esse ser que os espíritos definiram como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas que os espíritos vieram nos dizendo que nós ainda não conseguimos compreender a natureza divina, mas os seus atributos já, né? Pela natureza, pelas nossas relações. Então, a gente não ter fé em Deus, não crer em Deus, não crer nessa vida que é regida por leis muito sábias, vai desencadeando o desgosto da vida, porque ela perde o sentido. Mas a saciedade, a ociosidade também acontece conosco, né? A ociosidade é a preguiça, é a procrastinação, é não querer fazer as coisas.
Só que não é só. Muitas pessoas trabalham um monte. A vida hoje na sociedade é uma loucura. A agenda de muitas pessoas lotada, das crianças lotada. Então, não é muitas vezes a ociosidade de ordem material, mas a ociosidade de ordem espiritual, né? Inclusive, nós temos lá no blog da associação a palestra da Elisa sobre o sofrimento, onde ela vai explicar um pouquinho o desgosto da vida, onde ela vai tirei de lá rapidamente, né, algumas reflexões que a Elisa fez. Então, a ociosidade é a nível espiritual. A gente se enche de atividades para quê? Para fugir de questões que estão estagnadas dentro de nós. Por que os meus relacionamentos não dão certo? Por que eu não me dou bem com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais? Por que eu vivo trocando de emprego? Mesmo às vezes, né? Às vezes a gente justifica que troca de emprego porque o emprego não é bom, não paga direito. Mas a gente conhece pessoas que trabalham em empresas, em locais que muitas pessoas gostariam, com salários, e mesmo assim ela trabalha e está insatisfeita, porque são movimentos internos, uma ociosidade da busca do autoconhecimento, né, de quem somos, o que estamos fazendo aqui, né, uma procura que a gente tem ajuda na religião, na filosofia, as terapias aqui na Terra, né, os médicos, os terapeutas nos ajudariam, mas a gente fica parado, estagnado e a gente acaba se desgostando da vida também. E a saciedade é a gente saciar as nossas paixões, comprar tudo que tem vontade, comer tudo que tem vontade, sair com todas as pessoas, por exemplo, na parte da sexualidade, né? Provar todas as sensações, não se preocupando com os sentimentos alheios, com as consequências dos nossos atos para o nosso corpo, para os semelhantes. Então, essa saciedade desenfreada às paixões, uma busca num caminho que não é o real, vai levando muitas pessoas ao desgosto. As pessoas se envolvendo com as drogas, com o álcool legal, né? O álcool é a droga legalizada, mas que levam muitas famílias, muitas pessoas ao fundo do poço. Sabemos que muitas pessoas começam com álcool, depois as drogas mais pesadas, cometendo muitas vezes o suicídio não de forma direta, mas de direta, acabando com o seu corpo físico, as relações familiares, com a sua saúde mental. Então, Júlia, embora a pergunta, né, foi se era válido ir para a guerra, mas nós gostaríamos de falar o que é esse desgosto, que é a pergunta que Kardec, porque é a causa de nós tomarmos atitudes que aparentemente são boas, são para o bem, mas tanto que São Luís faz a pergunta, né? O que está lá no fundinho do seu coração movimentando? E nós devemos fazer essa pergunta para nós sempre, em todas as nossas decisões. Por que que eu falei isso ou deixei de falar? Por que que eu agi assim ou assado? Se a nossa intenção é sincera, as respostas vêm. Geralmente tem o orgulho, tem o interesse. Então o cara está indo para a guerra não para salvar o seu país. Ele quer morrer e não tem coragem. E Deus a tudo ver nas suas leis, nos mecanismos da lei. No Livro dos Espíritos, o seu Ivan Azevedo sempre nos lembra dessa passagem. Deus não julga o ato, mas a intenção, né? Então temos que ver lá no fundo dos nossos corações qual é a nossa intenção em tudo. Às vezes até num sorriso, que às vezes é um sorriso, ai, mas eu fui educada, eu fui gentil. Mas às vezes nem aí a intenção, né, vai mascarar uma intençãozinha não tão boa, não tão nobre. Às vezes a gente sorri para ser gentil, né, Fábio? Mas lá no fundo a gente quer se mostrar superior àquela pessoa que a gente já superei, ó, vou tratar. Enfim, por isso que se Deus não julga o ato e sim a intenção, como é que a gente fica julgando o ato dos outros, né, Fábio? A gente também se coloca nessa posição. Ô, Fábio, a tua fala da falta de fé, da ociosidade, da saciedade, né? Todo mundo passa pela falta de fé, pela saciedade, pela ociosidade, mas a gente não pode deixar isso tomar um volume desproporcional. A gente tem que lutar contra justamente para não se tornar o desgosto. E ninguém vai fazer isso pela gente, Júlia. A gente pode ter pessoas, né, que vão nos dar uma mão, um apoio, mas é nosso, é porque é um crescimento necessário, né?
Alguns de nós vamos demorar mais, outros menos. Por isso que Deus é misericordioso, nos dá a oportunidade de recomeçar todo dia. Todo dia o sol nasce. E se a gente não dá conta, e a gente não dá conta numa existência, vão ser tantas quantas forem necessárias. Só que o Espiritismo, né, Jesus veio para nos ensinar a dar o devido valor à vida. Não é se apegar ao materialismo, a essa saciedade das paixões. Mas a gente está aqui, a vida vale a pena, a gente tem um propósito maravilhoso. O sofrimento é inerente ao nosso processo evolutivo, né? Todo sofrimento, por mais atroz que o seja e demorado, se a gente ir em busca da maturidade, a gente vai crescer com essas dificuldades. E todo mundo passa por essas dificuldades, né, Fábio? A gente às vezes olha o outro e pensa, olha ali aquela pessoa, e a pessoa tem falta de fé também, tem dia que a fé vacila, só que a gente só está acostumada com ver a pessoa por 30 minutos no dia, 10 minutos, às vezes numa rede social, e a gente acha que daí é só com a gente, que só a gente não consegue, que só a gente está. E não, é importante ver que todo mundo está passando por isso, né? E quantas pessoas daí vão se desgostando e se jogam a esse campo de batalha que não é mais de guerra, né? Mas se joga nesse campo de batalha, às vezes utilizando... São N situações, às vezes é muito sutil esse nosso mecanismo de fuga da vida, se justificando que está fazendo bem ainda em favor de outra pessoa. E chegamos iludidos do lado de lá. Grande será a surpresa. Primeiro, que eu não morri. Aquilo que eu queria acabar, não acabou, né? Continua. E segundo, a decepção ainda de que eu não fiz o bem. Eu fui egoísta, eu fui mesquinho, eu fui frágil. Tudo bem, seremos acolhidos, amparados, mas teremos que recomeçar desse ponto. Qual ponto? De dar o valor devido à vida. Avaliar bem as nossas ações. Não mais baseada no eu, no aqui e agora, no meu orgulho, eu mereço mais que os outros, já que eu não ganhei, então eu não quero mais nada, não quero mais ninguém. Nós temos essas coisas que a gente tem que se conhecendo em nós, todo mundo tem, mas que ninguém muda ninguém, né, Júlia? Não tem. A gente até às vezes gostaria que alguém chegasse e nos mudasse. Como a gente às vezes quer mudar os outros. Não funciona, não funciona. A pessoa pode ir observando pelo exemplo, claro, mas mesmo assim a decisão interna dela, não, agora eu quero. Aí ela pode até se espelhar em algumas pessoas, mas a escolha sempre vai ser dela. Mas isso é o evangelho de hoje, né? É esse convite, pelo menos para mim, fazendo a leitura aqui, tomar muita atenção, ser sincero com a gente mesmo. Isso é se amar, ser sincero conosco mesmo. Por que que eu fiz aquilo? Às vezes a gente não consegue sozinha e pode pedir a Júlia, a uma filha, ao companheiro, a um amigo. Será? A gente faz assim, né, Júlia? Será? O que tu acha? Aí a outra fala, olha, não sei não. Pode ser que sim, que foi boa intenção, mas pode ser que não. Então a gente escolhe os corações amigos, e ser amigo, amar alguém, né? Um filho, um companheiro, um irmão, é também a gente ser sincero. Olha, eu acho que não é legal. Eu não sei. Pare e reflete. Que às vezes, em nome do amor, a gente passa a mão na cabeça daquela pessoa e às vezes o nosso papel, quando a gente é convidado, né? A pessoa pede, a gente tem que ser sincero. E sempre dizendo, pode ser que eu esteja errado, mas dá uma olhada nesse ângulo, nesse... E os inimigos, né? Que às vezes é aquela pessoa que se debica com a gente, não é tão inimigo, mas ele às vezes vai mostrar esse lado que a gente mascara, né? Que aí a gente tem medo de não ser amado, medo de não gostar de si mesmo, né? De se reprovar. Porque não é esse o caminho. Se conhecer não é daí se reprovar. Acho que é o Chico Xavier que fala, né? O quarto estava escuro. Jesus veio e iluminou. Aí a gente vê bagunça. Roupa para tudo que é lado, vai arrumar, tem que varrer. A gente vai se desesperar? Não. Esse autoconhecimento é olhar o espaço e ir arrumando, devagarzinho. Quem é que consegue arrumar uma casa bem bagunçada num dia? Não. São dias para organizar. E manter organizada depois dá trabalho também.
Então é mais ou menos assim a nossa vida íntima, para que a gente não entre no desgosto e nem tenha justificativas que a gente acha que são reais, mas são falsas, né? Perante a verdadeira vida que nós pertencemos. Mas mais trabalho do que manter arrumado é deixar bagunçar de novo e ter que arrumar tudo de novo, né? Então manter arrumado é mais fácil. Ô, Fábio, tem uma outra pergunta, que é o segundo item e último aqui, que é parecido, mas prestem atenção na pergunta que ela mudou um pouquinho. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então aqui é se expor, né, Fábio, para ajudar alguém, para salvar alguém, mas já sabendo que você vai morrer, que seu corpo vai morrer. Mas Vamos ver a será que resposta. é suicídio, né? Será? Será que é? Vamos ver. Aí também é de São Luís, também de 1860. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então aqui ele foi bem claro nessa resposta, né? Depende. Se a tua intenção continua sendo buscar a morte, é suicídio. Se não, é o oposto, né, Fábio? É abnegação, É o amor devotamento. fraternal, o desinteresse pessoal, né? Porque tudo é em torno do nosso interesse pessoal. Ô, Júlio, eu lembrei de duas histórias agora quando você estava lendo. A história de, acho que é Inácio de Antioquia, que ele vai para feliz da vida porque ele está indo para o Coliseu, lá para ser devorado, que ele queria dar testemunho do seu imenso amor a Jesus. Aí chega lá, todo mundo é devorado pelos leões, menos ele. Né? Vem aquela voz e fala: não, o teu testemunho é de vida ao Evangelho. Né? Então, o nosso testemunho de amor a nós, a nossa família, a vida, é o testemunho do Evangelho, do amor, dessa reforma íntima, dessa mudança que nos coisa. Então ele foi, né, feliz porque ia ser devorado, né, e não, volta e ele voltou e fez todo um trabalho de divulgação do Evangelho. E a outra história que eu esqueci agora, esqueci da história. Até o final Desculpa, do gente. evangelho tu lembra. Até o final vem outra história. É, como você comentou no início, né, Fábio? A intenção é tudo. E a intenção só a gente pode saber, não é o outro que vai editar, é o que está dentro do nosso coração. E a gente sabe, né, Fábio, lá no fundo, qual que foi a intenção. Ai, Júlia, às vezes a gente mascara. A nossa ilusão, a gente se ilude, a gente mesmo se ilude, a gente mesmo se fere. A gente acha que tem certeza, às vezes, que é aquele caminho e não é. Chega alguém de fora e mostra, e a gente, nossa, eu estava completamente. Por isso que hoje esse estudo me chamou muita atenção. A cautela nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas. Estamos aqui para aprender a escolher, mesmo às vezes em nome do amor, mesmo em nome de um projeto do bem, né? Mas a gente sempre tem que estar parando. Será que eu não tenho aí um interesse pessoal, do orgulho, do egoísmo? Mas a gente também tem que conhecer o que é egoísmo, o que é orgulho, como ele se manifesta na gente. Então a gente tem que dar tempo, a gente tem que se dispor a fazer essa busca que é todo dia. Eu lembrei da história que é da Joana de Ângeles, quando ela teve uma encarnação na Bahia, eu não sei se foi no século 17 ou 18, da invasão holandesa lá em Salvador. E ela era a responsável pelo convento. E os soldados queriam invadir, e eles iam entrar, iam violentar as noviças, ia matar todo mundo. E ela passa na frente de todo mundo, na frente dos soldados, e falou: vocês só passam aqui por cima do meu cadáver. E ela morreu.
Mas ela não foi suicídio, ela foi defendendo, né, aquelas jovens que lá moravam, né, e que estavam sob a responsabilidade dela. Então, mas o que fala a pergunta aqui, tem outras tantas histórias que a pessoa achou que ia morrer e chega na última hora. Por quê? São provas de que existe uma vontade superior à nossa, que nós aqui chamamos de Deus. Pessoas chamam, não importa o nome, né? Mas existe, a gente tem que começar a perceber que tem uma vontade acima da nossa, porque a gente quer uma coisa e não vai. Quantas pessoas têm tentativas de suicídio e não concretiza? Não consegue? É uma vontade superior. E por que às vezes acontece? Também a vida permite, Deus permite, para que a pessoa também aprenda a fazer as escolhas. Nós também estamos aqui para aprender a escolher. E as religiões, e Jesus veio para nos dar o quê? É o modelo e guia. A guiança dele, né, o que ele nos mostrou é para que a gente faça as melhores escolhas para nós como espíritos eternos. Pessoas que querem atingir a plenitude da felicidade, do equilíbrio interior. Ô, Fábio, seu França deixou uma pergunta que quando a pessoa age por instinto para salvar o outro diante de um perigo e sucumbe e se comete o suicídio. Foi essa questão, o item 30, seu França, que tudo é intenção. Se a intenção da pessoa é salvar o outro, é abnegação. Se é porque está desgostoso da vida e falar, se eu morrer também, dane-se todo mundo, vou aproveitar aqui e já morro junto, aí é suicídio. Tudo é intenção. E se for por instinto, mesmo nosso instinto é de sobrevivência, né? É da vida, não de acabar com a vida. Então não seria intencional, seria É um querer instinto, ajudar o outro. é um instinto, né, que já está evoluindo para uma ação no bem, de pensar no outro, Isso. né? Se ficar só no instinto de conservação, muitos de nós não vamos. Aqui em casa, as minhas filhas às vezes fazem umas perguntas. Mãe, você, se eu caísse no rio, tu ia pular para me salvar? Eu falei, ai, gente, não faz essa pergunta não, só acontecendo, não sei não, certo? E não dá para dizer, porque tem esse instinto de conservação que às vezes nos paralisa, não fala mais alto. E tem outras pessoas que já o ato de amor, né, de desprendimento pelo outro fala mais alto. E aqueles que estão no meio do caminho, já estão desgostosos mesmo, não valorizam a vida, vamos lá. Vocês vejam como o leque das situações, eles vão se ampliando. Talvez se mais pessoas aqui tivessem conosco, estariam dando outras situações, outros poréns. Por isso que a gente tem que ter muita calma, por isso que a gente tem que carregar sempre a oração junto conosco, para que as nossas decisões não sejam do aqui e agora e nem pela nossa capacidade. A gente tem que pedir ajuda para os espíritos amigos nos ajudarem. Fábio, você comentou um pouquinho antes sobre o nosso ato de devotamento ser viver o Evangelho, né? As histórias que você compartilhou hoje, o que é pedido de nós é viver o Evangelho. E tem um texto de Emmanuel que eu queria compartilhar com vocês, eu não vou ler ele inteiro, mas que fala um pouquinho sobre esse ato de devotamento que a gente tem que ter no dia a dia, no prático, né? Como é que funciona? E aí Emmanuel fala sobre isso, que ninguém vai evoluir, vai viver aqui na Terra sem doar algo de si para os outros, é inevitável. E ele vai falar sobre isso, que às vezes é um companheiro que pede assistência, um desconhecido que está triste te pede um sorriso, um bom dia, um abraço. E aí ele segue falando assim: o pão, a moeda, o agasalho são recursos da terra em tuas mãos. Fácil será sempre mobilizá-los e estendê-los. Atenta, contudo, para a dádiva difícil que sai do teu coração. Então, a parte difícil, o devotamento difícil é aquilo que sai do nosso coração, que a gente pode dar, que é viver o evangelho que você falou, Fábio. E daí ele lista aqui: o próprio sacrifício em favor dos outros é plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. Aprende a calar para que teu irmão fale mais alto. Esquece as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido feitas por ti próprio. Apaga-te para que a luz do próximo seja vista.
Dá de ti mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. E finaliza dizendo: não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos na exaltação do bem de todos será sempre no mundo a tua dádiva maior. Então, o sacrifício que a gente tem que fazer não é de dar a vida do corpo físico, muitas vezes. É o sacrifício da gente renunciar aos nossos próprios caprichos. É renunciar de fazer aquilo que a gente quer, pensando no aqui e agora em favor do que vai ser melhor para o outro, ajudando o outro. Às vezes, né, Fábio, é abrir mão de sentar no sofá e ver uma série que a gente está doido para fazer e visitar alguém que está precisando conversar. Então, esse é o sacrifício nosso, do dia a dia, mas que também é um sacrifício, só que é o sacrifício com Jesus daí. É um sacrifício diferente. E muitas pessoas criticam. Isso é uma outra moeda da palavra sacrifício. É muito comum a sociedade aí fora criticar as pessoas que se sacrificam dessa forma pelo outro. Fala que são fanáticos, são pessoas que estão fugindo de si mesmo, dos seus problemas, dos seus traumas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com de onde a gente busca as informações, as nossas análises, nas nossas reflexões. Porque tem pessoas que vão, né, que muitas pessoas criticam esse tipo de texto do Emmanuel, dizendo que é fanatismo, que é fuga, e não é. São pessoas que já encontraram, né, no Evangelho, nesse silêncio, nessa abrir mão de determinadas situações, para começar a criar um presente e um futuro diferente. Criar esse Evangelho dentro de nós é sacrifício do eu, desse nosso personalismo, dos nossos interesses. Então, também temos que tomar cuidado com isso. Né? Se buscamos Jesus como modelo e guia, a fonte tem que ser Ele, o seu Evangelho. Se somos espíritas, estamos buscando, né, esse entendimento do Jesus à luz da doutrina espírita, nós temos que buscar a fonte da doutrina espírita. Não estou desprezando o resto das filosofias e das ciências, mas muitas vezes entra, né, em choque com a proposta da doutrina espírita, que é essa renovação, esse sacrifício num outro patamar, que não é de suicídio, não é de se negar, né? Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Mas esse negar a si mesmo é o egoísmo, é o orgulho, é o preconceito, é a preguiça, é todos os nossos companheiros diários de vida, né? O Murilo, para a gente finalizando, Fábio, deixou uma pergunta que se o nosso instinto é de sobrevivência, por que que muitos ainda cometem tal ato? Eu acho que foi a resposta que você deu lá no início, né? Que está no livro dos Espíritos, na verdade, que é a falta de fé, a saciedade e a ociosidade, Mas os que é o que espíritos gera o desgosto. falam, que é o Emmanuel no livro Consolador, por isso que o ato do suicídio perturba tanto a alma, desagrega a nível de perispírito, de corpo perispiritual. Por isso que às vezes o indivíduo vai levar um tempo para se recompor mentalmente, espiritualmente, porque é contrário a essa lei de conservação. Vai contra um princípio, algo que está em nós, entendeu? Mas que esse desgosto, esse que cresceu dentro dele, foi mais forte. Mas tudo bem, lembrando, Deus é justo, mas é misericordioso. A gente é que só lembra da justiça e nunca da misericórdia. Na verdade, a gente não lembra da justiça, a gente lembra dos julgamentos, né? Mas se a gente julgasse, mas lembrasse um pouquinho da misericórdia, nossos julgamentos seriam um pouquinho mais brandos. Então, vamos acolher os outros, estender a mão, sem crítica, porque fez isso, fez aquilo, porque a gente também faz isso, faz aquilo, a gente é igual aos outros. Só que a nossa soberba, o nosso orgulho faz com que a gente se olhe, que age de forma diferente e melhor. E não, cada um tentando, todo mundo quer ser feliz, cada um está tentando. Vamos respeitar as escolhas dos outros, claro, estendendo a mão, às vezes com conselho, com alerta, com apoio. Não é ser conivente com o erro, né? Mas não vamos massacrar o indivíduo, porque Jesus nunca fez isso. E a gente é quase um clichê de tanto que é falado, mas é porque é verdade, né, Fábio? Só Deus sabe o que se passa no coração de cada um. Então, que a gente lembre-se disso também. Pra gente
e quando estiver julgando e pensando no outro também. Fabi, tá esgotando o nosso tempo? Tem mais alguma coisa que tu Não, queira trazer de só comentário? agradecer o convite e a participação de todos, que é muito mais, muito além, né, dos nossos celulares. Porque o bem, onde e com quem esteja, ele se propaga a outros tantos corações. Então a gente está fazendo aqui, são 36 pessoas, né, ao vivo, que estamos produzindo nestes instantes o bem que reverbera em outros tantos corações. Então é nesse clima de comunhão, dessas 36 pessoas aqui, pensando e sentindo Jesus no coração, que eu convido vocês para a prece de encerramento, que a gente possa levar o coração ao Mestre amigo, imaginando ele sorrindo de volta para nós. Agradecemos seus ensinamentos, sua amizade, seu modelo em nossas vidas. E que possamos vivenciar seus ensinamentos nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos grandes que mudam nossas vidas e também nos momentos diários dentro de casa com as nossas famílias. Te agradecemos, Jesus, por estar em nossos lares, nos amparando e nos intuindo. Que assim seja. Obrigada, Fabi. Obrigada, pessoal. Até domingo que vem. Boa noite.